Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá, vamos orar, para que você venha escancarar seu coração, o Espírito Santo venha falar na sua mente através da Ellen, e que tudo venha a ser para a honra e glória dele. Você pode orar comigo? Senhor, eis aqui, Senhor, a tua filha, ó Pai, nós queremos ser todo ouvidos agora, Senhor. Queremos o teu Espírito Santo, ó Pai, através da tua filha, através da tua palavra, venha falar conosco, ó Deus. Não o que queremos ouvir, não aquilo, Senhor, que vai nos confortar, mas aquilo que temos que ouvir da tua voz. Espírito Santo, a use como o Senhor sempre a usa. Ó Pai, que não deixe nada tirar nossa atenção, nada venha, Senhor, tirar o nosso foco e os nossos ouvidos da tua palavra. Fique conosco, Espírito Santo, e até o fim, Senhor, deste culto, que o teu Espírito Santo haja como quer agir, Senhor, no nosso meio. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Graça e paz a todos. Estou na live aqui. Vocês estão bem? Amém? Eu estou bem também, graças a Deus. Tem que falar meu bordão, porque na última pregação me cobraram, falou que eu mudei. Queridos, eu quero que quem estiver com a Bíblia aí, abra comigo em João capítulo 4, por gentileza. João capítulo 4, a partir do 43 nós vamos ler. Enquanto você vai terminando de abrir, eu vou dar um pouquinho para vocês do contexto ao qual nós vamos passear por essa palavra. No início do capítulo 4, vai contar o testemunho, né, a experiência da mulher samaritana. E essa mulher samaritana, né, estava num poço, e aí Jesus estava no poço de Jacó, e aquela mulher foi tirar a água daquele poço e encontrou Jesus ali, e ali eles conversaram, e chegou um tempo que Jesus falou que ele era o Messias, ao qual todos estavam esperando. E aquela mulher falou: Senhor, então eu quero beber dessa água ao qual Jesus já tinha oferecido anteriormente. E aí Jesus falou: aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E nesse contexto, aquela mulher voltou para sua cidade e começou a testemunhar e falar que encontrou Cristo, ao qual eles estavam esperando. Nesse momento, todo aquele povo, os homens, as pessoas que estavam naquele contexto, foram até Jesus e começaram a conversar com Jesus e a crer naquilo que aquela mulher estava falando. E aí, no final dessa parte da mulher samaritana, aquelas pessoas falaram: agora nós não cremos só porque você falou, mulher, mas porque nós vimos, nós estamos aqui vendo o próprio Cristo. E é nesse contexto que Jesus estava. Agora nós vamos para a passagem devida. Eu acho que está muito alto aqui para mim. E aí, nesse contexto, a Bíblia diz que nesses dias os samaritanos pediram para que Jesus passasse um tempo com eles. E aí Jesus, a Bíblia diz no verso 43 que Jesus ficou 2 dias com aquele povo. Passado esses 2 dias, nós vamos entrar na mensagem de hoje. E eu quero já introduzir vocês no tema da mensagem, que é crescendo em fé. Por que, Ellen, crescendo em fé? Na nossa caminhada cristã, a base dessa caminhada tem que ser a nossa fé.
A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em todo chamado que o Senhor tem para nós temos que agir por fé. E no mesmo capítulo de Hebreus, o autor vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E crer, a palavra fé vem do crer. E crer é o quê? Confiar. Confiar plenamente. Então eu quero que você compreenda o que é fé, porque todo mundo fala, eu tenho fé, eu creio em Jesus, mas o que é isso? Se eu tenho fé em Jesus, se eu creio nele, então eu confio. Amém até aqui? Joia. Então, por meio da nossa fé, nós podemos identificar, né, nesse contexto aqui, 3 estágios da fé. Por meio desse contexto, nós podemos identificar e aprender com esse texto aqui 3 estágios da nossa fé. E eu quero já deixar muito claro aqui para vocês que nenhum desses 3 estágios é errado. Eu quero que você identifique ao qual estágio você está nesse momento, para que você pule para o próximo e pule para o próximo, até que nós tenhamos a fé verdadeira. Amém? Então, nesses 3 níveis de estágio dessa passagem aqui que nós vamos falar sobre o oficial do rei, nessa passagem, ele passa por esses 3 estágios. E nós vamos identificar isso. Só que o terceiro estágio, ele excede todas as outras, porque é onde eu e você devemos estar alicerçados. Amém? Então eu vou falando versículo por versículos para a gente ir desenvolvendo a mensagem juntos. Então, João, no capítulo 4, no verso 43. Então, naquele contexto dos dias que Jesus passou em Samaria, depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galileia. Então, Jesus estava em Samaria e foi para Galileia. No verso 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Então Jesus sai de Samaria e vai para uma cidade que ninguém honra ele. Olha só o contexto. Muitas das vezes nós queremos ir para lugares ao qual nós somos bem quistos, ao qual nós somos bem recebidos, ao qual todo mundo quer a nossa presença. E ali Jesus fala que ele vai para a cidade da Galileia, e é onde as pessoas não honravam ele. Olha só o contexto. Então, Jesus estava indo para Galileia. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo aquilo que Jesus fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Ellen, mas você falou que Jesus foi para Galileia e o pessoal não honrava ele. O próprio Jesus falou, mas aqui no próximo versículo está falando que eles deram boas-vindas. Contraditório? Por que que os galileus deram boas-vindas para Jesus? Não é para ser educado. Não era para ser educado somente. Mas nesse contexto aqui, os galileus, a Bíblia está dizendo que eles estavam onde Jesus estava fazendo o quê? Vários milagres. Na ocasião da festa da Páscoa, porque eles estavam lá. Então, eles já tinham presenciado e ouvido sobre aquilo que Jesus estava fazendo. Então, naquelas boas-vindas, eles estavam ali dando as boas-vindas a Jesus por conta daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que eles já tinham experienciado anteriormente com Jesus. Então, o primeiro ponto aqui da mensagem, o primeiro estágio do nível da nossa fé é a fé no milagre. Talvez, muitas das vezes, eu e você começamos a participar de uma igreja, acabamos participando
participando de um corpo de Cristo por causa de milagres que nós estávamos precisando. Por causa de uma cura, por causa de uma restauração, por causa de um mover de Deus na nossa vida, na nossa família, naquela ocasião que nós estávamos passando. E nesse contexto, não é errado nós buscarmos o Senhor por causa dos milagres, por causa das ocasiões que Ele poderia fazer o sobrenatural. Só que esse povo, eles estavam buscando Jesus pela popularidade que Jesus estava tendo. E muitas das vezes nós começamos a nossa caminhada porque nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor está fazendo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, nesse contexto, as pessoas estavam ali honrando Jesus por causa dos seus grandes prodígios, por causa da sabedoria que Jesus demonstrava ter diante da multidão. Eles estavam buscando alívio para sua enfermidade. Vamos para o 46 agora. Olha só para você entender. Mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Quem lembra do casamento? Foi nesse contexto que as pessoas estavam vendo os sinais que Jesus estava dando. Então, nesse contexto, havia ali um oficial do rei. E é sobre esse oficial que nós vamos falar. Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando esse oficial ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Olha só, a fé desse oficial. Ele ouviu que Jesus estava em Caná da Galileia e ele falou: eu preciso ir lá. Porque lá Jesus, ele tinha curado, Jesus já estava fazendo milagre, Jesus já tinha transformado a água em vinho e ele estava ouvindo a popularidade de Jesus. E nesse contexto, o oficial falou: eu preciso ir lá para que ele cure o meu filho. Então, muitas vezes, a minha fé e a sua fé está nisso. Em buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E não é errado, lembre que eu falei, não é errado você buscar a Deus pelo que Ele pode dar. Só que nós não podemos parar a nossa fé por aí. Essa fé é uma fé muito superficial, ao qual o Senhor quer nos levar a uma fé muito mais profunda. Não daquilo que somente Ele pode nos dar. Não somente de cura, de restauração, de um sobrenatural, um mover na nossa vida. Mas o Senhor quer nos levar mais longe. E o oficial, quando ele viu Jesus, o que a Bíblia diz? Ele procurou Jesus e suplicou-lhe. É como se nós estamos implorando por um milagre. Eu preciso. Senhor, eu preciso de um milagre. O meu filho está morrendo e eu preciso de um milagre. Senhor, tem uma área da minha vida que está morrendo, está falecendo, está fraca e eu preciso do seu milagre. Será que a minha fé e a sua fé está somente no milagre? Na restauração? Na transformação de água em vinho? Na cura? E aí, aquele oficial estava olhando para Jesus, estava olhando para o Messias, olhando para o Cristo, mas ele não estava vendo o Cristo, o Messias. Ele estava vendo somente uma pessoa que poderia dar um milagre para ele, um operador de milagres. E na nossa caminhada, lembra que Jesus foi para Galileia e as pessoas ali não honravam Jesus por quem ele era, mas pelo que ele poderia dar. E era isso que estava acontecendo com esse oficial. E eu estudando essa passagem, nos estudos, esse oficial provavelmente não era judeu.
Porque esse oficial trabalhava para o governo de Roma. Então, esse oficial, ele era mal visto pelos judeus. E esse oficial estava envolvido também, possivelmente, na morte de João Batista. E esse oficial, que não era judeu, estava correndo, suplicando para um judeu, que teoricamente era o seu inimigo, por causa de um milagre. Para esse oficial poderia ser uma humilhação fazer isso que ele estava fazendo. Mas ele teve fé que Jesus poderia curar, que Jesus poderia causar um milagre na vida do filho que ele precisava. Por isso que eu estou falando para você, eu não quero colocar como pejorativa a fé no milagre. Porque esse oficial, ele precisou ter coragem para buscar Jesus. Só que não para por aí. No verso 48, o oficial suplicou. E Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus sabia que as pessoas que estavam ali estavam por causa dos sinais e maravilhas. Então, se você não vê o que eu tenho para te dar, você nunca vai crer em mim. Porque você só quer o que eu tenho na minha mão, não o que está aqui no meu coração. Jesus, nesse momento, quer confrontar a fé desse oficial. E quer confrontar hoje, nessa noite, a minha fé e a sua fé. Confrontar para que eu e você possa subir o nível da nossa fé e pular para um estágio ainda mais profundo. Jesus está falando, vocês estão aqui somente por aquilo que eu posso dar. Se você não está vendo o milagre, você começa a ficar enfraquecido. Você começa a ficar desanimado. Você começa a parar de se envolver no meu reino. Porque assim, se eu não te der os sinais e maravilhas, vocês não vão crer mais. É muito forte isso. Estavam usando Jesus. E quantos de nós queremos usar Jesus nos dias de hoje para fazer não aquilo que Ele quer, mas aquilo que nós queremos que Ele faça por nós? Verso 49. Jesus confronta e fala: ei, para de querer só milagres, sinais e maravilhas. Por quê? E olha a reação do oficial: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Vocês acham que o oficial deu ouvidos para o que Jesus falou? De imediato, não. Senhor, eu preciso, o Senhor não está entendendo. Eu preciso do milagre. Senhor, eu preciso dessa transformação dentro de mim. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, eu preciso. O Senhor não está entendendo. Só que a fé somente no milagre não vai nos sustentar. No dia que vai vir uma provação maior, que vai vir uma luta maior. A fé somente no milagre não vai nos sustentar no dia mau. A fé somente no milagre não vai nos dar força para o dia mau. Essa fé não vai fazer com que a gente passe o processo e desfrute da plenitude de Cristo. Porque nós estamos somente nas obras que Cristo pode fazer em nós. Isso não vai nos sustentar. A nossa alma, o nosso espírito anseia por algo muito, muito mais profundo do que isso.
Gá, volta no 48. Olha só o que a fé no milagre, ela é condicional. A fé no milagre é condicional, porque Jesus fala: se vocês não virem, então vocês só vão, é uma condição para que vocês creem. Então olha só como é limitado quando nós estamos somente no primeiro nível da nossa fé. Ela é condicional. A nossa fé também ela é deformada. Porque nós não conseguimos ouvir aquilo que Jesus estava falando. Jesus está falando, ó, você só quer sinais e maravilhas. E o oficial, Jesus, mas eu preciso que o Senhor vá comigo, porque o meu filho está morrendo. Ele não estava compreendendo que Jesus estava querendo, estava exigindo e levando ele a uma fé muito maior, muito mais profunda. Então, além da fé ela ser condicional, ela é deformada porque nós não conseguimos ouvir a voz nítida do Espírito Santo, ao qual ele quer fazer agora em nós. Porque nós estamos focados no milagre. No segundo ponto, o segundo estágio do nível da nossa fé. E nós vamos aprender com esse oficial que ali naquele confronto, ele vai começar a entender. O segundo estágio da fé é a fé na palavra. A fé na palavra. No verso 50. Depois que o oficial falou: Jesus, eu preciso que você vá comigo. Jesus, imagina Jesus fisicamente aqui. E você fala assim: Jesus, você pega na mão de Jesus e fala: Jesus, vamos lá no meu trabalho que o Senhor precisa falar com o meu chefe. O Senhor vai lá na minha conta bancária e multiplica. Senhor, vamos lá falar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, para o Senhor restaurar, para o Senhor curar. Uma fé limitada. Qual é o segundo estágio? A fé na palavra. Por que, Ellen? Jesus responde: pode ir, eu vou ficar. Pode ir, oficial. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra. Eu e você precisamos, além de ter fé no poder que o Senhor tem para fazer infinitamente mais, nós precisamos ter fé e confiança e obediência na sua palavra. Na sua palavra. A palavra é o nosso alimento. A Bíblia diz que nós temos que nos alimentar dela dia e noite. A palavra é a resposta. É o segundo nível ao qual nós temos que seguir. Jesus disse, ó, oficial, pode ir. O seu filho estará vivo. O Senhor disse. Se o Senhor disse, se você tem uma promessa, se tem algo na Bíblia que o Senhor falou com você, creia, confie, não desista, vá. E confie na palavra que o Senhor colocou em você. Não é homens. Foi o Senhor. E partiu. Um cara, inimigo dos israelitas, inimigo dos judeus, correu aos pés de Jesus e recebeu uma ordem. A palavra de Jesus não é uma sugestão, é uma ordem. Vá e obedeça. Vá e obedeça. É uma ordem. E se é uma ordem, tem que ser obedecida. E nós só podemos obedecer se nós confiamos. Fé. Eu disse que fé é confiar.
Crer e confiar completamente. A ordem de Jesus é: vá, o seu filho continuará vivo. Vá, eu vou continuar na promessa que eu te dei. Vá, eu continuo sendo o mesmo hoje, o mesmo ontem, o mesmo para sempre. Eu vou cumprir a minha palavra. Porque Deus não é homem para que minta, e nem homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Josué, capítulo 1, verso 9. Foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida. Confie, eu quero que a sua fé hoje seja fortalecida, para você não desistir e continuar confiando na palavra. Continua confiando. Em nome de Jesus. Quando Jesus fala, pode ir, é uma ordem. E ele justifica. Porque seu filho continuará vivo. A obediência vai gerar um milagre. A obediência vai gerar um milagre. Mas eu não vou obedecer só para ter o milagre. Porque eu creio que você vai alcançar o terceiro nível da fé. Imagina esse homem, o quão ele estava desesperado porque o filho estava morrendo. Ele chama Jesus porque na mente dele, Jesus precisaria estar fisicamente ali para curar. E quando Jesus fala para ele ir, que o filho continuaria vivo, aquele homem, ele já creu antes mesmo de ver. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento, é algo sólido, algo concreto que não muda. Eu tenho certeza, eu posso, porque vai continuar, não vai me derrubar. Nas coisas que eu não estou vendo, mas eu creio. Esse homem, esse oficial gentil, praticou Hebreus capítulo 11, verso 1, antes de ser escrito. Ele foi crendo. Ele não estava vendo o filho curado. Ele não estava vendo o filho acabar a sua febre, acabar as dores, a respiração voltar ao normal. Ele não estava vendo porque demorava dias para chegar onde ele morava. Mas ele foi crendo. Não, Jesus falou. Amém. Meu filho está curado em nome de Jesus. Porque o Senhor deu uma palavra. O poder de Jesus, através da sua palavra, ela é expansiva. Jesus não precisaria estar fisicamente. Por isso que hoje ele enviou o seu Espírito. Porque o Espírito Santo, através de mim e você, de dentro de nós, tem o poder de expandir o poder de Jesus. Porque naquele tempo, Jesus precisaria estar fisicamente ou declarar uma palavra. Mas através do Espírito Santo de Deus, através da passagem de Atos, capítulo 2, da descida do Espírito Santo, e ao qual nós estamos vivendo hoje, no tempo do Espírito, nós podemos viver o poder expansivo da palavra. Quantos milagres, quantos testemunhos nós vivemos aqui de pessoas que nós estávamos orando nesta casa e de outras cidades, de outros estados que foram curadas. Mas não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a IAAC, tem a ver com o poder da palavra de Deus. Tem a ver com a fé ao qual nós estamos proclamando. Eu gostei de uma frase
Eu não vou saber pronunciar direito o nome dele, mas eu acho que é assim. Werner de Boer é um teólogo polonês. E olha só o que ele fala. A fé que Jesus deseja ver em nós é uma fé que não exige mais ver sinais e prodígios. Mas a fé que Jesus quer ver em nós é o quê? Mas que confia exclusivamente na palavra e assim na própria pessoa que a profere. E a fé nele por meio da palavra. O que esse teólogo está falando? A fé que Jesus deseja ver em nós não é só a fé no milagre, mas é uma fé que confia exclusivamente na palavra que ele dá. E não somente na palavra, mas na palavra que sai da boca de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós confiemos na sua palavra. E não somente na palavra que ele fala, mas nele próprio. E nós vamos para o terceiro nível, para o terceiro estágio da nossa fé, que é a fé em Jesus. A fé em Jesus, é isso que ele quer, não somente na palavra. Nós temos sim que concordar, nós temos sim que confiar, mas podemos ir mais além, que é a fé no autor da palavra. Agora, só o contexto para a gente continuar. Estando ele ainda a caminho, o oficial, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Próximo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Aqui, esse é o ponto do terceiro nível, terceiro estágio da nossa fé, a fé em Jesus. Então, em toda a passagem eu achei, isso me chamou a atenção, em toda a passagem que nós estamos lendo, João fala o oficial, o homem, mas no penúltimo verso ele fala o Pai. O pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos da sua... Creram somente no milagre? O pai constatou. O pai vivenciou. O pai experimentou o milagre. A fé, eu creio antes de ver. E aí eu experimento. Eu posso desfrutar do milagre. Eu posso desfrutar da palavra proferida por Jesus. E eu posso desfrutar da pessoa ao qual proferiu aquela palavra. Ele teve uma experiência com Jesus. Por isso que o Senhor quer nos levar para uma fé ainda mais profunda. De não somente ter aquilo que Ele nos dá, mas de ter um encontro pessoal com Ele todos os dias. Esse é o maior milagre da humanidade. Um Deus que se fez carne e habitou entre os homens. E não somente entre os homens, mas dentro dos homens. Nós cantamos aqui, Deus conosco, Emanuel. Ele está comigo, Ele está com você em todo o tempo. É essa fé ao qual nós estamos experimentando de Jesus a todo momento.
Nós não queremos mais buscar Ele somente por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é em nós. Essa é a fé que nós precisamos vivenciar todos os dias. De termos experiência no nosso quartinho, de ter experiências lavando a casa, arrumando as roupas, no trabalho, conversando com os amigos, no shopping, na academia. É essas experiências que nós precisamos ter, porque nós estamos constantemente nos relacionando e nos experienciando com Cristo. Não é somente ocasiões de milagres, mas é milagre sobre milagre todos os dias. É de glória em glória. Em todo tempo. É um milagre todo tempo. O oficial, ele cresceu a sua fé. Ele queria os milagres. Ele começou a crer na palavra. E aí, ele creu. Ele e toda a sua casa. Toda sua casa. O milagre agiu. Ele recebeu aquilo que ele queria. Só que a Bíblia não continua falando mais da história desse oficial. Nós não sabemos o que aconteceu depois. Mas uma coisa nós sabemos. Que essa fé gerou um encontro real com o Senhor. Essa fé gerou não somente na palavra a confiança, mas essa fé ela abrangeu até que esse oficial ele pôde testemunhar de Cristo. Ele pôde testemunhar, ser testemunha, porque ele viu, ouviu e sentiu o poder do Senhor sobre ele. É isso que nós fomos chamados, para ver, ouvir e sentir e experienciar coisas com o Senhor. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E essa fé vai nos levar a ter experiências e a salvar a nossa vida, a vida da nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que se nós dizemos que nós somos cristãos, nós temos fé, essa fé tem que agir dessa forma. Para que não somente nós sejamos tocados, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. No nosso trabalho, na nossa família. É isso que nós queremos. Essa fé é uma fé que vai muito além de obras. É uma fé salvadora. Uma fé que resgata aquele que estava perdido. Aquele que restaura aquele que estava quebrado. Essa é a fé. E eu quero vou ler para vocês a fé que a gente vive, como que nós vamos ter essa fé. Essa fé que vive o milagre e vive a salvação. Tá, só coloca o 54. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. E esse foi o segundo que Jesus fez na Judeia. Agora, a fé que vive os milagres e a salvação. Essa fé, primeiro, ela é baseada na graça de Jesus, que é o primeiro nível, o primeiro estágio da mensagem que nós falamos, a fé no milagre. Para nós recebermos ter essas experiências de salvação e milagres,
Nós temos que colocar a nossa fé com base na graça de Deus. Não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo. Não tem a ver por aquilo que nós temos financeiramente, material, emocional. O que nós fazemos aqui no altar não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com Ele. É pela graça, pela misericórdia que Ele tem em nós, por nós. E esse oficial começou a entender, porque nesse tempo Jesus fala, né, que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E um gentio começou a ter experiências com Jesus. E nós somos representados por esse oficial. Por causa dessa graça. Então, o que vai fazer essa fé que a gente viva esses milagres e essa salvação? Essa restauração que Jesus fez na vida desse oficial. Essa fé, ela nos impulsiona a fazer sacrifícios. Essa fé nos impulsiona a fazer sacrifícios. Que é no verso 43. Quando o oficial vai lá e suplica para Jesus. Tem que sair da nossa zona de conforto. A fé em Jesus tem que nos tirar da zona de conforto. Tem que fazer com que a gente se exponha. As mulheres sabem disso, eu falo direto na célula isso. Se exponha na célula. Se exponha o seu coração. Se você não sabe fazer, não tem problema, porque eu também não sei e não sabia, agora eu estou sabendo um pouco. Os mais antigos aqui na casa vai ver. Eu ficava assim, ó, pegando um papel. E eu nunca imaginei estar aqui na frente de 40 milhões de pessoas pregando o evangelho. Aqui a nossa live está quantos milhões aí, pastor? 9 milhões. Glória a Deus. Então nunca imaginei. Então você pode viver o sobrenatural de Deus. Você pode viver muitas coisas, não somente aquilo que Ele pode dar. Então, por isso eu falo, esteja disposto a sacrificar. Jesus falou, toma sua cruz, morra. Nós temos que morrer para nós mesmos. E ansiar por aquilo que o Senhor tem para nós. A vontade dEle, o que a palavra diz. Estejamos dispostos a fazer sacrifícios. Não para receber, mas porque nós já recebemos. Terceiro, para a gente viver milagres e salvação. Essa fé, ela não é uma fé egoísta. Porque o oficial, mesmo sendo filho dele, ele não pediu para ele pediu para o filho. Então, essa fé, ela suplica e ela intercede por outros. É uma fé que ama o próximo. É uma fé que é generosa, como o Juninho falou. É uma fé que vai além de mim. Porque eu peço para ela, eu peço para ele, eu peço para o outro. 4. Essa fé nos torna humildes. Porque nós sabemos que não é pelos nossos esforços, foi o primeiro ponto, é por causa da graça de Deus. Ela nos torna humilde porque esse oficial, ele se humilhou, implorando e suplicando pela cura do seu filho. Então que essa fé nos torna humildes, de pensar não menos de nós, mas menos em nós e mais no outro, mais no próximo, termos empatia com o outro, nos tornando mais humildes. E quinto e último, se os músicos quiserem vir para cá. Essa fé, ela não é uma fé momentânea, mas uma fé que insiste. Porque apesar de Jesus falar, vocês só estão aqui para receber o milagre, senão vocês nunca vão crer,
o oficial continuou insistindo: eu preciso que você vá curar o meu filho. Essa fé, ela tem o fruto de perseverança em nós. Quando nós cremos e confiamos em Jesus, essa fé vai nos levar a permanecer em Cristo, independente da situação que está acontecendo ao nosso redor, independente do caos ou das bênçãos que está acontecendo na nossa família, porque a nossa fé, ela é persistente em Cristo. Nós confiamos plenamente nela. E essa fé, ela não se ofende quando Jesus não faz no tempo que nós queremos que Ele faça. E eu peço para você se colocar de pé. Se algum momento dessa mensagem você fala assim pra mim: Ellen, a minha fé por enquanto só tá no milagre, não tem problema, mas saiba que você tem uma caminhada e que você pode ir muito mais profundo em Cristo. Ellen, eu identifiquei que a minha fé por enquanto só tá na palavra. Eu tenho dificuldade de acreditar na pessoa de Jesus. Eu confio naquilo que Ele fala, mas às vezes eu desanimo. Às vezes eu quero desistir. Ou você fala pra mim: Ellen, pela graça de Deus, eu confio no poder dEle. Eu confio na palavra e eu confio na pessoa de Jesus. Eu confio no sacrifício que Ele fez por mim. Eu confio na entrega na cruz por mim. Eu confio na pessoa de Jesus. Eu confio que Ele é Deus conosco. Eu confio que Ele está comigo em todo momento, Ellen. Eu vou falar para você: continua confiando, continua perseverando, continua fiel a Ele, porque Ele é fiel a você, independente das nossas falhas, independente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos ou sentimos. Que você consiga identificar e continue prosseguindo. Que você continue prosseguindo, crendo no milagre, crendo na palavra e crendo no Cristo que habita em você através do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você, orar por mim. Apaga a luz para mim, por favor. Senhor Jesus, em todo tempo o Senhor tem nos chamados a viver pela fé. Em todo tempo o chamado que o Senhor tem para nós é para que a gente larga tudo e corra diante do Senhor. E Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, aqueles que estão nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Senhor, a uma caminhada cristã, Senhor, em fidelidade. Uma caminhada, Pai, crendo e confiando completamente como o Senhor exige de nós. Que vai além, Senhor, de uma fé que só quer o Senhor, só quer, Pai, aquilo que o Senhor pode nos dar, os milagres, os prodígios que o Senhor pode nos dar, Deus. Pai, desperta a sede e a fome, Pai, pela sua presença. Acenda em nós, ó Deus, essa fé. Crê, Senhor, na palavra, crê, Senhor, na pessoa de Jesus, e isso gera, Senhor, salvação para nós e para nossa casa. Gere salvação no nosso trabalho, gere salvação na academia, no shopping, nos bairros, Deus, em nome de Jesus. Que a fé salvadora de Jesus alcance cada canto de Moreira César.
Em nome de Jesus, nós declaramos que as pessoas que creem possam ver também sinais e maravilhas, mas que isso não seja suficiente, porque nós queremos a sua presença, nós queremos experiências com você, Jesus. E é isso que eu declaro, Pai. É isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Fortaleça e acende a chama da fé. Fortaleça e nos dá, Senhor, porções dobradas de fé, de confiança, obediência à sua palavra, Pai. Que nós não sejamos uma igreja, Pai, que somente vive, Pai, no raciocínio, que somente vive, Senhor, aquilo que está no nosso alcance, Pai, mas o Senhor exige que seja, Senhor, que cada um de nós sejamos uma igreja, Pai, que vai além, Senhor, do nosso controle, que vai além, Senhor, do nosso conforto, mas uma fé que gera o sobrenatural. É isso que eu declaro sobre essa casa, é isso que eu declaro sobre a liderança, é isso que eu declaro sobre os líderes, sobre as células, sobre cada família representada aqui, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu amor